Meu marido dizia que eu era propriedade dele. Dizia isso olhando nos meus olhos sem vergonha, como se fosse a coisa mais natural do mundo, até o dia em que ele não voltou mais para casa. E minha vida, que tinha sido uma prisão por 15 anos, finalmente teve chance de recomeçar. Antes de começar minha história, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Seu apoio significa muito para mim. Meu nome é Clarissa, tenho 58 anos hoje, e quando olho para trás, para aquela mulher de 35 anos que fui, ainda sinto uma mistura de pena e raiva. Pena por tudo que aguentei. Raiva por ter demorado tanto para perceber que não precisava aguentar. Conheci o Roberto quando eu tinha 20 anos. Ele tinha 28, trabalhava como gerente de vendas numa empresa grande, ganhava bem, tinha carro próprio. Na cidade pequena do interior de Minas, onde cresci, ele era considerado um bom partido. Minha mãe ficou radiante quando começamos a namorar. Conseguiu um homem de verdade, ela dizia, com aquele orgulho que agora entendo ser parte do problema. Um homem que vai cuidar de você, que tem futuro. Roberto era charmoso no começo. Flores toda semana. Jantares em restaurantes. Presentes caros que eu não sabia se devia aceitar. Me fazia sentir especial, escolhida, sortuda. E eu era jovem demais, ingênua demais, para ver os sinais que estavam ali desde o início. O primeiro sinal foi quando um colega da faculdade me cumprimentou na rua. Só um oi, nada demais. Mas Roberto ficou tenso o resto do dia. Quem era aquele? Perguntou no carro, a voz baixa, mas com algo perigoso embaixo. Só um colega da faculdade. A gente faz trabalho junto, às vezes. Você conversa muito com ele? Não mais que com outros colegas. Por quê? Ele ficou quieto, mas senti a raiva radiando dele. Quando chegamos em casa, ele explodiu. Não quero você conversando com outros homens. Você é minha namorada. Tem que ter respeito. Na época, achei que era ciúme romântico. Achei que significava que ele me amava muito. Não percebi que era controle. Não percebi que era o começo de uma prisão que duraria 15 anos. Casamos quando eu tinha 22 anos. Cerimônia grande, vestido branco, toda a cidade convidada. Me senti princesa naquele dia. Não sabia que estava entrando num castelo que seria minha prisão. A lua de mel foi estranha. Fomos para Búzios, hotel de frente para o mar, tudo lindo. Mas Roberto não queria que eu usasse biquíni na praia. Está muito pequeno, disse quando viu. Outros homens vão olhar. Você não pode se expor assim. Comprei um maiô mais comportado. E então ele reclamou que estava muito decotado. Acabei usando uma camiseta por cima. E mesmo assim, ele me vigiava o tempo todo, vendo se algum homem olhava. Na volta da lua de mel, começaram as regras. Não percebi no início que eram regras. Roberto apresentava como sugestões, como coisas que esposa boa fazia. Seria melhor você parar de trabalhar, disse uma semana depois do casamento. Posso sustentar a gente sozinho, e assim você pode cuidar melhor da casa. Eu trabalhava como secretária numa escola. Não ganhava muito, mas gostava. Gostava da independência, do dinheiro que era meu, das colegas. Mas a gente precisa do dinheiro, argumentei fracamente. Não precisa. Eu ganho suficiente. E mulher casada deve cuidar da casa, do marido. Não ficar por aí conversando com todo mundo. Larguei o emprego e, com isso, larguei minha independência financeira. Larguei minhas amigas do trabalho. Larguei a única coisa que era minha. As regras continuaram. Não podia sair sozinha. Não podia atender telefone se ele não estivesse em casa. Não podia usar roupas que ele não aprovasse. Não podia conversar com vizinhos homens. Não podia, não podia, não podia. E sempre, sempre ele dizia a mesma frase. Você é minha esposa. É minha propriedade. E propriedade não faz o que quer. Faz o que o dono manda. A primeira vez que ele disse isso, senti algo gelar dentro de mim. Propriedade. Como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Mas quando protestei, ele riu. É jeito de falar, Clarissa. Você sabe que te amo. Só quero te proteger. E eu acreditei. Acreditei por anos.
Acreditei enquanto ele controlava cada aspecto da minha vida, enquanto checava meu celular todo dia, enquanto me proibia de ver minhas amigas, enquanto decidia o que eu comia, o que vestia, com quem falava. Tivemos 2 filhos. Pedro nasceu quando eu tinha 24, Marina quando tinha 26. E com os filhos, o controle piorou. Você precisa focar nas crianças, ele dizia. Não tem tempo para bobagens. Não tem tempo para amigas, para sair, para nada. É mãe agora. E eu focava. Focava tanto que esqueci quem era além de mãe, além de esposa, além de propriedade do Roberto. Minha mãe via, minhas amigas viam, mas ninguém falava nada. Era os anos 90, começo dos anos 2000. Casamento era sagrado. Mulher tinha que aguentar, tinha que fazer dar certo. Uma vez, minha melhor amiga Cristina tentou conversar comigo. Estávamos tomando café na minha casa, Roberto tinha saído para trabalhar. Clarissa, ela disse cuidadosamente, você está bem? Você parece diferente, mas apagada. Estou só cansada. Cuidar de 2 crianças pequenas é exaustivo. Não é só isso. É o jeito que o Roberto fala com você. O jeito que ele te controla. Ele não me controla. Ele me protege. As palavras saíram automáticas. Era o que Roberto dizia. Era o que eu tinha aprendido a repetir. Cristina não insistiu, mas vi a preocupação nos olhos dela. Vi e fingi que não vi. Os anos passaram, os filhos cresceram, e eu fui encolhendo. Fui ficando menor, mais invisível, mais apagada. Não tinha opiniões próprias porque Roberto decidia tudo. Não tinha vontades porque minhas vontades não importavam. Não tinha vida porque minha vida era viver para ele. Aos 35 anos, olhei no espelho e quase não me reconheci. Onde estava a menina que ria fácil, que tinha sonhos, que queria viajar, estudar, viver? Estava enterrada debaixo de 15 anos de controle, 15 anos sendo tratada como propriedade, 15 anos desaparecendo aos poucos. Foi num sábado comum que tudo mudou. Roberto saiu de manhã dizendo que ia resolver uns negócios. Disse que voltaria para o almoço. Eu preparei a comida como sempre fazia. Arrumei a casa como sempre fazia. Esperei como sempre fazia. 12:00. Passou. 1 hora. 2 horas. Ele não voltava. Não atendia o celular. Não respondia mensagens. Ao anoitecer, comecei a ficar preocupada de verdade. Liguei para o escritório. Ninguém atendia. Era sábado. Liguei para os amigos dele. Ninguém sabia onde estava. Domingo passou. Sem notícias. Segunda também. Na terça fui à polícia. O delegado me recebeu com aquele ar de quem já tinha visto tudo. Ele levou alguma coisa? Roupas? Dinheiro? Documentos? Não sei. Não olhei. Quando cheguei em casa, verifiquei. A mala dele estava lá. As roupas estavam lá. O passaporte estava lá. Mas o dinheiro que guardávamos num cofre, aquele tinha sumido. R$ 10.000 que eram nossa reserva de emergência. E foi então, olhando aquele cofre vazio, que algo dentro de mim quebrou. Não foi tristeza. Não foi desespero. Foi raiva. Raiva pura e limpa. Ele tinha fugido. Tinha me abandonado com 2 filhos para criar. Depois de 15 anos me dizendo que eu era propriedade dele, que não podia viver, sem ele que precisava dele para tudo, ele simplesmente tinha sumido. E sabe o que senti? Além da raiva, senti alívio. Um alívio tão grande que me assustou, porque pela primeira vez em 15 anos estava livre. Os primeiros dias após o desaparecimento de Roberto foram estranhos. Acordava de manhã e por um breve momento esquecia que ele não estava lá. Depois a realidade batia, e com ela, aquele alívio confuso misturado com o pânico. Como ia sustentar as crianças sozinha? Não trabalhava. Há 13 anos. Não tinha dinheiro, não tinha profissão atualizada. Pedro tinha 11 anos, Marina tinha 9. Precisavam de comida, roupa, escola, tudo. Mas também, pela primeira vez em 15 anos,
Podia tomar café sem ele reclamando que estava muito quente, muito frio, muito forte, muito fraco. Podia escolher qual roupa usar sem ele dizendo que estava inadequada. Podia respirar sem sentir que estava sendo vigiada. A polícia investigava o desaparecimento, mas sem muito entusiasmo. Homem de 43 anos que sumiu levando dinheiro não era exatamente prioridade. Provavelmente tinha outra mulher, insinuaram. Provavelmente recomeçou vida em outro lugar. E sabe, não me importei. Se ele tinha outra mulher, ela que ficasse com ele, ela que aguentasse o controle, as regras, o ser tratada como objeto. Minha mãe reagiu como esperava. Você deve ter feito algo errado, disse quando contei. Marido não abandona a família assim sem motivo. Você não cuidou bem dele. As palavras doeram, mas não me surpreenderam. Minha mãe vinha de geração onde mulher era culpada por tudo que dava errado no casamento. Onde homem podia fazer o que quisesse e mulher tinha que aceitar, adaptar, perdoar. Não fiz nada de errado, mãe. Fiz tudo o que ele mandava. E ele sumiu mesmo assim. Então você devia ter feito mais, ela insistiu. Saí da casa dela com lágrimas no rosto, mas também com algo novo crescendo no peito. Raiva. Não só do Roberto, da minha mãe, do sistema todo que me ensinou que meu valor estava em servir um homem. Cristina foi diferente. Quando contei o que tinha acontecido, ela me abraçou forte. Graças a Deus, sussurrou. Sei que é horrível dizer isso, mas graças a Deus. Você está livre dele, Clarissa? Não me sinto livre. Me sinto aterrorizada. Livre e aterrorizada podem existir juntos, mas com o tempo, o medo passa. A liberdade fica. Precisava trabalhar. Precisava urgentemente de dinheiro. Mas o que podia fazer? Tinha parado de trabalhar aos 22. Não tinha experiência recente, não tinha referências atualizadas, não tinha nada. Cristina me ajudou a montar um currículo. Maquiou os 13 anos sem trabalhar formal, dizendo que tinha sido período sabático para cuidar dos filhos. Mandei para dezenas de lugares. Recebi rejeição após rejeição. Foi numa sexta-feira, 3 semanas depois do desaparecimento de Roberto, que recebi ligação de uma escola. Precisavam de auxiliar administrativa. Pagavam um salário mínimo e meio. Não era muito, mas era algo. Quando comecei o trabalho na segunda seguinte, senti como se estivesse acordando de coma. A escola era pequena, apenas ensino fundamental, com cheiro de giz e merenda e crianças. A diretora, Dona Marisa, era mulher de 50 e tantos anos, que me recebeu com gentileza. Seja bem-vinda, Clarissa. Qualquer dúvida é só perguntar. Qualquer dúvida. Roberto nunca deixava eu ter dúvidas. Sempre sabia tudo, sempre decidia tudo. E se eu questionava, era burra, era incapaz, era inútil. O trabalho era simples: atender telefone, organizar documentos, ajudar com matrículas. Coisas que qualquer pessoa podia fazer. Mas para mim, que tinha passado 13 anos apenas cuidando de casa e obedecendo ordens, era libertador. Na hora do almoço do primeiro dia, as outras funcionárias me chamaram para comer juntas na sala dos professores. Era algo tão simples, tão normal. Mas para mim era revolucionário. Roberto nunca deixava eu almoçar com amigas, dizia que era perda de tempo, que mulher casada não precisava de amigas. De onde você é? Uma das professoras perguntou. Daqui mesmo. Sempre morei aqui. E por que nunca te vi antes? A pergunta era inocente, mas me pegou. Por que nunca saía? Por que vivia trancada em casa? Porque meu marido não deixava. Só não saio muito, respondi vagamente. Mas elas eram gentis, não insistiram. E nos dias seguintes, fui me abrindo mais, contando pequenos pedaços da minha história. Não tudo, não ainda, mas o suficiente para elas entenderem. Uma das professoras, Sandra, me puxou para a conversa particular uma tarde. Meu ex-marido era como o seu, disse. Controlador, possessivo. Levei 8 anos para ter coragem de sair. Mas quando saí, foi a melhor decisão da minha vida. Como você conseguiu? Terapia, grupo de apoio, amigas e, principalmente,
entendendo que eu tinha valor além dele, que merecia mais. Me deu o contato de uma terapeuta que trabalhava com mulheres em situações de abuso. Sim, abuso. Era a primeira vez que ouvi alguém nomear o que vivia assim. Abuso não era só violência física. Era também controle, manipulação, isolamento. Comecei terapia 2 semanas depois. Sessões de 50 minutos toda quinta-feira, pagas com meu salário novo. E em cada sessão, descascava mais uma camada de condicionamento. Você acredita que foi propriedade dele? A terapeuta perguntou numa das primeiras sessões. Não. Quer dizer sim. Quer dizer, não sei. Ele dizia tanto isso que às vezes acreditava. Mas agora? Agora você acredita? Não. Eu sou pessoa. Não propriedade de ninguém. Dizer aquilo em voz alta foi libertador de forma que não consigo explicar. Em casa, as crianças estavam lidando com o desaparecimento do pai de formas diferentes. Pedro, o mais velho, estava com raiva. Raiva do pai por ter sumido. Raiva de mim por não conseguir explicar por quê. Por que ele foi embora? Perguntava toda noite. Não sei, filho. Às vezes adultos fazem coisas que não conseguimos entender. Mas ele vai voltar? E aquela pergunta me partia, porque parte de mim, a parte condicionada por anos de abuso, achava que devia desejar que ele voltasse. Mas a outra parte, a parte que estava acordando, torcia fervorosamente para que não voltasse. Não sei, repetia, mas vamos ficar bem de qualquer forma. Marina era mais quieta. Tinha apenas 9 anos. Não entendia completamente o que estava acontecendo. Mas percebia a mudança em mim. Percebia que eu sorria mais, que estava mais leve. Mãe, você está mais bonita, disse uma noite enquanto eu ajudava com a lição de casa. Estou? Está. Você parece mais feliz. E aquelas palavras me fizeram chorar, porque minha filha de 9 anos tinha notado o que eu não tinha querido admitir. Estava mais feliz sem ele. 2 meses depois do desaparecimento, recebi ligação da polícia. Tinham encontrado o carro de Roberto numa cidade a 200 quilômetros dali, abandonado num estacionamento, mas nenhum sinal dele. Foi para lá identificar o carro. Cristina foi comigo. Quando vi aquele carro, aquele Civic prata que Roberto amava mais que a mim, senti nada. Absolutamente nada. Era dele? O policial perguntou. Era. A senhora quer levá-lo? Não. Podem fazer o que quiserem com ele. Na volta, Cristina me olhou de lado. Você mudou, disse. Mudei? Mudou. Está mais forte. Mais... você mesma. Não sei se já sei quem é meu eu mesma. Passei tanto tempo sendo o que ele queria que não sei quem sou sem isso. Então, agora é sua chance de descobrir. E foi o que comecei a fazer. Pequenas coisas no início. Pintei meu cabelo de uma cor que sempre quis, mas Roberto proibia. Comprei roupas que gostava, não que ele aprovaria. Comecei a sair com as colegas do trabalho para happy hour às sextas. Cada pequena escolha era ato de rebeldia. Cada vez que fazia algo porque eu queria, não porque alguém mandava, era vitória. Mas também havia momentos difíceis. Momentos quando acordava no meio da noite com pânico, achando que Roberto estava ali, pronto para me punir por ter vivido sem permissão. Momentos quando via homem parecido com ele na rua e meu coração disparava. A terapeuta me ensinou que isso era normal, que anos de trauma não desapareciam da noite para o dia. Que cura era processo, não evento único. 3 meses depois do desaparecimento, minha vida tinha estabelecido um novo ritmo. Trabalho pela manhã, buscar as crianças na escola, tarde com eles, noite para mim. Ler, assistir TV, conversar, com amigas pelo telefone. Coisas simples que pessoas normais faziam, mas que para mim eram liberdades preciosas. E comecei a me perguntar, e se ele nunca voltar? E se ficar assim para sempre? E percebi com surpresa que a ideia não me assustava. Na verdade, me aliviava. Porque pela primeira vez em 15 anos estava vivendo. Não apenas existindo, vivendo. 6 meses depois do desaparecimento de Roberto, a vida tinha se tornado algo que nunca imaginei possível.
Rotina própria, decisões próprias, vida própria. Mas também havia o medo constante de que ele aparecesse. De que a liberdade que tinha conquistado fosse arrancada de mim novamente. Foi numa quinta-feira à noite, voltando da terapia, que notei algo estranho. A porta da frente estava entreaberta. Tinha certeza de que tinha trancado quando saí pela manhã. Tinha desenvolvido obsessão por trancar portas, janelas, tudo. Consequência de anos vivendo com medo. Meu coração disparou. As crianças estavam na casa da Cristina, o que era sorte. Peguei o celular, pronta para ligar para a polícia. Mas então ouvi barulho dentro de casa. Passos. Alguém mexendo em coisas. Entrei devagar, as mãos tremendo. A sala estava desarrumada. Gavetas abertas, almofadas no chão. Alguém estava procurando algo. E então o vi, na cozinha, de costas para mim, mexendo nos armários. Roberto. Ele tinha emagrecido. O cabelo estava mais longo, desgrenhado. Usava roupas que não reconheci, sujas e amarrotadas. Mas era ele. Inconfundivelmente ele. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu mais firme do que me sentia. Ele se virou. E o choque no rosto dele ao me ver foi quase cômico. Clarissa, eu precisava de algumas coisas. Você sumiu há 6 meses. 6 meses, Roberto? E agora aparece invadindo a casa? É minha casa também. Não, não é mais. Você abandonou essa casa. Abandonou essa família. Vi a raiva cruzar o rosto dele. Aquela raiva que conhecia tão bem. Aquela raiva que sempre me fazia recuar. Obedecer, desaparecer. Mas dessa vez não recuei. Quero que você saia, falei. Agora. Você não pode me mandar embora. Sou seu marido. Marido que sumiu sem dizer nada. Que levou nosso dinheiro. Que nos deixou sem nada. Não, Roberto. Você perdeu o direito de se chamar meu marido. Ele deu um passo na minha direção. E vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Desespero. Clarissa, por favor. Estou em apuros. Fiz algumas coisas. Cometi erros. Preciso de ajuda. Que tipo de erros? Ele hesitou. Depois sentou na cadeira da cozinha, parecendo derrotado. Me envolvi com pessoas erradas. Negócios que não eram totalmente legais. Devo dinheiro. Muito dinheiro. Tive que fugir. E nos deixou aqui para lidar com as consequências. Não tem consequências para você. É meu problema. Só preciso de algumas coisas e vou embora de novo. Algo dentro de mim quebrou então. Não de tristeza, de raiva. 6 meses, Roberto. 6 meses eu pensei que você tinha morrido. Que tinha acontecido algo terrível. As crianças choram até hoje perguntando onde o pai está. E você estava o quê? Fugindo de dívidas? Vivendo alguma vida secreta? Não é assim. É exatamente assim. Você me controlou por 15 anos. Me disse que era sua propriedade. Me disse que não podia viver sem você. E agora aparece como criminoso fugindo da justiça? Não sou criminoso. Só me envolvi com investimentos ruins. Não me importa. Quero que saia. E não volte. Vi o choque no rosto dele. Provavelmente esperava que eu fosse dócil como sempre. Que fosse aceitar suas desculpas, escondê-lo, protegê-lo. Como sempre fiz. Clarissa, você não entende. Se eu for embora agora, essas pessoas podem vir atrás de você, da família. Então sugiro que resolva seus problemas. Mas não aqui. Não com a gente. Pela primeira vez em 15 anos, estava dizendo não. Estava estabelecendo limites. E era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Ele ficou ali sentado, parecendo não saber o que fazer. Finalmente, levantou, derrotado. Você mudou, disse. E havia acusação na voz. Mudei. Pela primeira vez na vida estou vivendo. E não vou deixar você tirar isso de mim. Quando ele saiu pela porta da frente, senti as pernas fraquejarem. Sentei no chão mesmo, encostada na parede, tremendo. Tinha enfrentado. Tinha dito não. Tinha sobrevivido. Liguei para Cristina imediatamente. Ela chegou em 20 minutos com as crianças. Ele apareceu, contei. O Roberto apareceu. Meu Deus! O que ele queria? Dinheiro! Proteção.
Não sei. Mas mandei embora. Cristina me abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você. Nos dias seguintes, troquei todas as fechaduras. Instalei sistema de alarme básico. A polícia foi informada que Roberto tinha aparecido. O caso foi reclassificado. Não era mais desaparecimento. Era abandono de lar e possível envolvimento com atividades ilícitas. Pedro ficou furioso quando soube que o pai tinha aparecido e eu não tinha deixado ele falar com as crianças. Eu tinha direito de... Vê-lo, gritou. Ele não tinha direito de aparecer assim, sem avisar, sem explicar, só querendo coisas, mas é meu pai, e eu sou sua mãe, e vou te proteger dele se precisar. As palavras saíram com força que não sabia que tinha. Pedro ficou surpreso. Eu também fiquei, mas era verdade. Protegeria meus filhos, mesmo do próprio pai se necessário. Marina reagiu diferente. Quando contei que o pai tinha aparecido, mas tinha ido embora de novo, ela apenas acenou. Ele vai voltar? Perguntou. Não. Sei. Tudo bem se não voltar. A gente está bem agora. E aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo. Minha filha de 9 anos via o que eu tinha demorado meses para aceitar. Estávamos bem. Melhor sem ele do que com ele. A terapeuta me ajudou a processar o reencontro. O que significava ver ele de novo. Como me sentia sobre ter mandado embora? Se havia culpa, arrependimento, alívio, sinto tudo isso, admiti. Culpa porque fui ensinada que mulher deve apoiar o marido sempre. Arrependimento de não ter feito mais perguntas, não ter entendido melhor a situação. Mas principalmente alívio. Alívio de ter sido forte, de não ter cedido. Você não tem que sentir culpa por se proteger, ela disse. E seus filhos merecem ambiente seguro. O Roberto claramente não estava oferecendo isso. Comecei processo de divórcio. Era complicado porque ele estava tecnicamente desaparecido ainda. Mas com a aparição recente e o novo contexto, o advogado disse que podíamos prosseguir. Sua mãe vai ficar louca, Cristina disse quando contei. Já está louca. Disse que devia ter aceitado o Roberto de volta. Que marido sempre volta para casa e mulher deve perdoar. E você? Eu não perdoo. Não mais. E mesmo que perdoasse, não ia deixar ele voltar. Não para essa vida que construí. No trabalho, recebi promoção. Não era muito, apenas assistente administrativa em vez de auxiliar. Mas vinha com pequeno aumento de salário e mais responsabilidades. Dona Marisa me chamou na sala dela. Você tem feito trabalho excepcional, Clarissa. Quero te dar mais desafios. Acho que pode crescer aqui. Obrigada. Isso significa muito para mim. E significava. Significava reconhecimento. Significava valor. Significava que eu tinha capacidade além de ser esposa de alguém. 8 meses depois do desaparecimento inicial, 1 ano depois da última vez que tinha visto Roberto antes dele sumir, recebi citação judicial. Ele estava processando por divórcio. Queria metade de tudo. A ironia era quase engraçada. Ele que sumiu, que abandonou, que cometeu crimes financeiros, queria metade. Metade da casa que eu pagava sozinha há meses. Metade do dinheiro que não existia porque ele tinha levado. O advogado riu quando viu. Ele não tem caso. Abandono de lar, não contribuição financeira, possível atividade criminal. No máximo, ele sai sem nada. No mínimo, você pode processá-lo por danos. Não quero processar. Só quero que saia da minha vida. E foi o que aconteceu. O divórcio foi rápido uma vez que começou. Roberto não apareceu para a audiência. O juiz deu decisão a meu favor. A casa ficou comigo. A guarda das crianças ficou comigo. Ele foi oficialmente removido da minha vida. Quando recebi o documento final, olhei para aquele papel que dizia que não era mais casada e senti paz. Paz profunda e completa. Não era mais propriedade de ninguém. Era livre. Finalmente, completamente livre. 2 anos depois do desaparecimento de Roberto, minha vida era irreconhecível da vida que tinha antes. Aos 37 anos, estava reconstruindo tudo do zero. E pela primeira vez, estava construindo para mim, não para agradar alguém. Pedro tinha 13 anos agora, Marina tinha 11.
Ambos lidavam com o abandono do pai de formas diferentes, mas estavam crescendo fortes. Pedro canalizava a raiva no futebol, jogava toda a tarde depois da escola. Marina tinha se tornado excelente aluna focada nos estudos de forma quase obsessiva. Às vezes me preocupava. Seria minha culpa? Teria passado meus traumas para eles? Mas a terapeuta me lembrava que crianças são resilientes, que o melhor que podia fazer era estar presente, ser honesta, mostrar que amor não significa controle. No trabalho, continuava crescendo. Dona Marisa tinha me promovido novamente. Agora era coordenadora administrativa. Ganhava razoavelmente bem, suficiente para sustentar a família com dignidade. Tinha até começado a guardar um pouco todo mês, criando reserva de emergência. Foi numa sexta-feira, saindo do trabalho, que conheci o Daniel. Ele estava sentado na recepção da escola, esperando pela filha que tinha acabado de matricular. Era divorciado também, cuidava da filha sozinho. Desculpa incomodar, disse quando me viu passando. Você trabalha bem aqui? Sim, sou coordenadora administrativa. Ah, ótimo. Tenho algumas dúvidas sobre o sistema de pagamento. Você pode me ajudar? Sentamos na minha sala. Conversei sobre mensalidades, descontos, prazos. Ele era atencioso, fazia perguntas inteligentes, tinha aquele jeito gentil que me fazia sentir confortável. Quando terminamos, ele hesitou antes de perguntar. Olha, sei que isso pode ser inapropriado, mas você gostaria de tomar um café algum dia? Só para conversar. Não conheço muita gente na cidade ainda. O convite me pegou de surpresa. Não tinha saído com homem além de Roberto. Não tinha nem pensado na possibilidade. Eu... Não sei, consegui dizer. É complicado, sem pressão. Aqui está meu número. Se mudar de ideia, só ligar. Contei para Cristina sobre o convite naquela noite. Você vai? Ela perguntou com aquele sorriso que conhecia tão bem. Não sei se estou pronta. Clarissa, já faz 2 anos. Você está divorciada, está livre. Pode namorar de novo se quiser. Mas e se for igual? E se eu escolher outro homem controlador? Então você sai. Mas também pode ser diferente. Pode ser bom. Você merece descobrir. Levei 1 semana para ligar. Marcamos café no sábado à tarde. Pedi para Cristina ficar com as crianças. Estava tão nervosa que quase cancelei 3 vezes. Daniel chegou pontualmente. Usava jeans e camisa casual, sorria fácil, tinha jeito relaxado que me fazia sentir menos tensa. Conversamos por 2 horas, sobre tudo e nada, sobre nossas vidas, nossos filhos, nossos divórcios. Ele me contou que a ex-mulher tinha sido infiel, que o casamento tinha acabado há 3 anos, que estava reconstruindo vida sozinho. E você? Perguntou. O que aconteceu no seu casamento? Hesitei. Quanto? Contar? Quanto era apropriado em primeiro encontro? Foi complicado. Meu ex era muito controlador. Quando ele sumiu, foi terrível, mas também libertador. Daniel acenou, compreensivo. Deve ter sido difícil, mas você parece ter superado bem. Estou tentando, todos os dias. Quando nos despedimos, ele pediu para sair de novo. Aceitei. E então saímos de novo. E de novo. E de novo. Daniel era diferente de Roberto em todos os aspectos. Perguntava minha opinião sobre coisas. Respeitava quando eu dizia não. Nunca tentava me controlar ou ditar o que fazer. Mas ainda tinha medo. Medo de que fosse máscara. Medo de que eventualmente mostraria seu lado verdadeiro e seria igual a Roberto. Medo de que estava fazendo escolha errada de novo. A terapeuta trabalhou comigo sobre isso. Nem todo homem é seu ex-marido, ela dizia. Você tem direito de ter relacionamento saudável, mas também tem direito de ir devagar, de estabelecer limites, de sair se sentir que algo está errado. 6 meses. Depois de começar a namorar Daniel, ele conheceu meus filhos. Estava aterrorizada. E se eles não gostassem? E se ele não gostasse deles? E se tudo desmoronasse? Mas o encontro foi normal. Daniel era gentil com eles, mas não tentava forçar conexão. Perguntou ao Pedro sobre futebol.
Elogiou desenhos que Marina fazia. Foi respeitoso, presente, mas não invasivo. Depois que ele foi embora, Pedro veio falar comigo. Ele é legal, disse. Diferente do pai. Como diferente? Ele te trata bem, como se você importasse. As palavras do meu filho de 13 anos me fizeram chorar, porque ele tinha notado. Tinha visto que Roberto não me tratava bem. E estava vendo agora que havia diferença. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. 1 ano depois do divórcio, 3 anos depois do desaparecimento, recebi ligação da polícia. Tinham encontrado Roberto. Estava preso em outro estado por fraude e lavagem de dinheiro. Ele está pedindo para você visitá-lo, o delegado disse. Diz que precisa falar com você. Não quero vê-lo. Entendo. Mas há algumas questões legais. Ele tem dívidas em seu nome. Documentos que precisam sua assinatura. Seria bom resolver. Fui. Levei meu advogado. Não ia ver Roberto sozinha. Não ia dar a ele oportunidade de manipular de novo. A prisão era cinza, fria, cheirava a desinfetante e desespero. Quando Roberto entrou na sala de visitas, quase não o reconheci. Tinha envelhecido anos em 3. O cabelo estava completamente grisalho. Tinha perdido peso, os olhos estavam fundos. Clarissa disse, e havia lágrimas nos olhos dele. Obrigado por vir. Não vim por você. Vim para resolver questões legais. Vi a mágoa no rosto dele, mas não me importei. Eu sei. Sei que estraguei tudo. Sei que perdi você, as crianças, tudo. Não perdeu. Você jogou fora. Escolheu atividades criminosas, escolheu sumir, escolheu abandonar sua família. Estava desesperado. Os negócios estavam falhando. Peguei dinheiro emprestado com pessoas erradas e então não consegui pagar. Tive que fugir. E nos deixou para lidar com as consequências. Não tinha consequências para vocês. Era meu problema. Seu problema se tornou nosso problema quando você sumiu. Quando deixou as crianças sem pai. Quando me deixou sem dinheiro, sem explicação, sem nada. Ele baixou a cabeça. Desculpa. Sei que não é suficiente. Mas desculpa. O advogado interrompeu então, empurrando documentos através da mesa. Estes são os documentos que o Sr. Silva pediu para você assinar. São, basicamente, isenções de responsabilidade sobre dívidas contraídas por ele. Se assinar, está oficialmente dizendo que não sabia dessas dívidas e não é responsável por elas. Li cada documento cuidadosamente. Assinei. Não ia ser responsabilizada pelos crimes dele. Quando estava saindo, Roberto me chamou. As crianças estão bem? Parei, mas não me virei. Estão. Apesar de você, não por causa de você. Elas me odeiam? A pergunta me fez virar. Pedro está com raiva. Marina está confusa. Mas estão crescendo fortes. E vou garantir que continuem crescendo assim. Você sempre foi forte, Clarissa. Mais forte do que eu dei crédito. Não. Você sempre soube que eu era forte. Você só tinha medo disso. Então me controlou para me manter pequena. Mas não funcionou. Estou livre agora. E nunca mais vou deixar alguém me aprisionar. Saí daquela prisão com sensação de encerramento. Não era perdão. Não era reconciliação. Era apenas fim. Fim de capítulo que tinha durado tempo demais. Daniel me esperava do lado de fora. Tinha insistido em vir, mesmo eu dizendo que não precisava. Como foi? Perguntou quando entrei no carro. Foi libertador. Finalmente acabou. De verdade. Ele segurou minha mão. Estou orgulhoso de você. E naquele momento percebi algo importante. Estava pronta. Pronta para seguir em frente. Pronta para construir um novo futuro. Pronta para amar de novo, do jeito certo. Porque tinha aprendido a diferença entre controle e cuidado, entre posse e parceria, entre ser, propriedade e ser pessoa amada. E nunca mais confundiria os dois. Hoje, aos 58 anos, olho para trás e vejo jornada que nunca imaginei percorrer. 23 anos desde que Roberto sumiu. 23 anos de liberdade, de crescimento, de vida verdadeira. Daniel e eu estamos juntos há 21 anos.
Nos casamos 5 anos depois de começar a namorar, numa cerimônia pequena, mas cheia de amor. Não foi fácil. Tive que aprender a confiar de novo, a abrir meu coração de novo, a acreditar que nem todo homem era como Roberto. Teve momentos difíceis. Momentos quando Daniel fazia algo inocente e eu reagia com pânico, achando que estava tentando me controlar. Momentos quando ele perguntava onde eu ia e meu corpo inteiro se tensionava, pronto para defender minha liberdade. Mas Daniel foi paciente, gentil, respeitoso. Toda vez que eu entrava em pânico, ele parava, me dava espaço, esperava eu me acalmar. Depois conversávamos. Ele explicava que não estava tentando me controlar, apenas se importava. E gradualmente, muito gradualmente, aprendi a diferença. Aprendi que parceiro pode perguntar sobre seu dia sem ser invasivo. Pode se preocupar com sua segurança sem ser controlador. Pode ter opiniões diferentes sem ser dominador. Pode amar você sem te possuir. Pedro tem 34 anos agora. É engenheiro, casado, tem 2 filhos. Quando conheceu sua esposa, Juliana, eu estava aterrorizada. E se ele repetisse os padrões que tinha visto? E se tratasse ela como Roberto me tratou? Mas não tratou. Trata ela com respeito, como parceira, como igual. E quando perguntei como aprendeu isso, ele respondeu algo que me fez chorar. Aprendi observando você e o Daniel. Aprendi que relacionamento saudável é sobre respeito mútuo. E aprendi, vendo o que o pai fez, o que nunca fazer. Marina tem 32 anos, é psicóloga, trabalha com mulheres em situações de abuso doméstico. Quando escolheu essa carreira, entendi que era a forma dela processar o que vivemos. Forma dela transformar trauma em propósito. Ela me ajudou imensamente ao longo dos anos. Quando tinha dúvidas sobre meu relacionamento com Daniel, quando antigos padrões ressurgiam, quando precisava processar memórias difíceis, Marina estava lá com sua compreensão profissional, mas também seu amor de filha. A terapia continuei por muitos anos. Só parei recentemente, quando finalmente senti que tinha processado tudo o que precisava processar. Mas ainda uso as ferramentas que aprendi. Ainda pratico os limites saudáveis. Ainda fico atenta aos sinais de controle em relacionamentos ao meu redor. No trabalho, me tornei diretora administrativa da escola. Dona Marisa se aposentou há 10 anos e me recomendou para o cargo. Foi conquista enorme. Prova de que podia construir carreira, ter sucesso profissional, ser valorizada por minhas capacidades. Mas mais importante que o trabalho foi o que fiz com minha experiência. Há 15 anos, comecei grupo de apoio para mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Nos reunimos toda semana numa sala cedida pela igreja local. Somos entre 8 a 12 mulheres, dependendo da semana, todas com histórias similares. Conto minha história sempre que nova mulher chega. Sobre Roberto, sobre o controle, sobre ele dizer que eu era a propriedade dele. Sobre o dia que ele não voltou e como aquilo paradoxalmente me salvou. E vejo nos olhos delas algo mudando. Esperança. Possibilidade. Uma das mulheres, Teresa, chegou há 6 meses. Tinha 42 anos, casada há 20. Nunca tinha trabalhado. Completamente dependente do marido. Ele não batia nela. Ela sempre fazia questão de dizer. Só a controlava. Meu marido também não batia, eu respondi. Mas abuso não precisa deixar marcas físicas para ser real. Teresa está no processo de sair agora. Conseguiu emprego meio período, está guardando dinheiro em conta que o marido não sabe, está fazendo planos. É difícil, é assustador, mas ela está fazendo. E cada mulher que ajudo a sair é forma de honrar aquela Clarissa de 35 anos que ficou livre por acidente, mas teve coragem de não voltar atrás. Roberto saiu da prisão há 5 anos. Cumpriu 8 anos por fraude e outros crimes financeiros. Soube que tentou entrar em contato com Pedro e Marina quando saiu. Pedro recusou completamente. Marina encontrou com ele uma vez, mais por curiosidade profissional que por desejo de reconexão. Ele está velho, ela me contou, depois. Quebrado.
Tentou se desculpar, mas foi superficial. Ainda não entende completamente o que fez. Você quer vê-lo? Perguntei. Não. Fechei aquele capítulo há muito tempo. Ele é apenas pessoa que compartilhou parte da minha história. Não tem poder sobre meu presente. E era assim que eu me sentia também. Roberto era parte do meu passado. Parte que moldou quem me tornei, sim, mas não definia quem era. Daniel e eu viajamos agora. Coisas que nunca pude fazer quando era casada com Roberto. Fomos para a Europa no ano passado, para a Patagônia antes disso. Cada viagem é aventura, descoberta, liberdade. Aprendi que gosto de caminhar em montanhas, que amo museus de arte, que tenho facilidade para línguas e aprendi italiano básico, que prefiro vinhos tintos, que gosto de acordar cedo para ver o nascer do sol. Todas essas pequenas descobertas sobre mim mesma que só foram possíveis quando parei de viver para agradar outra pessoa. As cicatrizes ainda estão lá. Provavelmente sempre estarão. Ainda tenho momentos quando alguém levanta a voz e meu corpo inteiro se tensa. Ainda verifico portas e janelas obsessivamente toda noite. Ainda tenho pesadelos ocasionais onde estou presa de novo. Mas são menos frequentes agora. E quando acontecem, tenho ferramentas para lidar. Tenho Daniel que me acorda gentilmente, me lembra onde estou. Tenho Marina que me ajuda a processar. Tenho meu grupo de apoio onde posso falar livremente. Se você está me ouvindo agora e está em relacionamento onde é controlada, onde é chamada de propriedade, onde sua liberdade é limitada, onde sua voz é silenciada, eu quero que saiba algumas coisas. Primeiro, não é amor. Amor não controla. Amor não isola. Amor não diminui. O que você está vivendo pode ter aparência de amor, mas é abuso. E merece melhor. Segundo, você não está sozinha. Milhões de mulheres vivem ou viveram situações similares. Há grupos de apoio, há organizações, há pessoas dispostas a ajudar. Você não precisa fazer isso sozinha. Terceiro, sair é possível. Pode não parecer agora. Pode parecer impossível, aterrorizante, inviável. Mas é possível. E há vida esperando do outro lado. Vida boa, vida livre, vida sua. Quarto, não espere ele mudar. Homens como Roberto não mudam. Podem prometer, podem chorar, podem jurar que será diferente. Mas padrões enraizados raramente mudam sem trabalho intenso, que a maioria não está disposta a fazer. E quinto, você tem valor. Tem valor imenso, não como propriedade de alguém, mas como pessoa completa e inteira. Merece ser respeitada. Merece ser ouvida. Merece ser amada de forma saudável. Minha vida não é perfeita. Tenho desafios, tenho dificuldades, tenho dias ruins. Mas é minha vida. Eu escolho como viver. Eu decido o que fazer. Eu determino meus limites. E essa liberdade, essa autonomia, esse direito de ser você mesma, vale mais que qualquer conforto que relacionamento abusivo possa prometer. Roberto dizia que eu era propriedade dele. Mas estava errado. Eu nunca fui propriedade de ninguém. Sou pessoa. Sou mulher. Sou mãe, avó, esposa, profissional, amiga. Sou todas essas coisas e mais. E você também é. Não importa o que te disseram. Não importa quantos anos foram roubados. Não importa quão presa você se sente. Você é pessoa completa, com direitos, com valor, com potencial. E merece viver livre. Hoje, quando olho no espelho, vejo mulher que sobreviveu, que superou, que transformou trauma em força. Vejo linhas de expressão que vêm de rir de verdade. Vejo cabelos grisalhos que vêm de viver plenamente. Vejo olhos que não têm mais aquele medo constante. Vejo Clarissa. Não a Clarissa que Roberto tentou criar. Não a propriedade. Não a mulher apagada e controlada. Mas a Clarissa real. A que sempre esteve lá, esperando para ser livre. E ela é linda. Ela é forte. Ela é livre. Se minha história pode inspirar uma pessoa a buscar liberdade, a sair de relacionamento abusivo,
a construir vida própria, então valeu a pena compartilhar. Valeu a pena reviver as memórias dolorosas. Valeu a pena ser vulnerável, porque liberdade é direito, não privilégio, não algo que devemos ganhar, mas direito fundamental que todos merecemos. E espero, do fundo do meu coração, que você encontre a sua. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me permitir compartilhar minha jornada. E espero que ela te inspire a começar a sua. Com amor e liberdade, Clarissa.